fala para mim, vamos começar. O que é pressão arterial? Manda ver. Pressão arterial. É a pressão do sangue na parede das artérias, professor. Tá, tudo bem, mas melhora isso aí. Vamos melhorar. Vamos ficar mais legal. Pressão do sangue na parede das artérias. Nossa, bacana, definição clássica. Mas explica melhor isso para mim. Vai? Por que nas artérias e na veia? Não, professor, o nome é pressão arterial, não é pressão venosa. Eu sei que não é pressão venosa, mas vocês sabiam também que tem pressão venosa? Vocês sabiam que existe isso? Que essa, inclusive, é uma parte da monitorização hemodinâmica invasiva que a gente vai falar dela? Pressão venosa? Pois é, então quando a gente trabalha com pressão arterial, por que a gente está falando dela? Ponto número 1. Porque qual que é a função das artérias? Ah, não. Vocês sabem sim. O que serve uma artéria? A artéria é calibrosa, é mais resistente, tem uma parede mais grossa, tem uma camada de tecido mais forte. Porque a artéria tem a função de retirar sangue do coração. O sangue sai dos ventrículos e, obviamente, essa saída é por uma artéria. Vai sair por uma artéria. E veia, mais fina, mais delgada, porque o sangue retorna para o coração numa veia. Então, por isso que quando a gente trabalha pressão arterial, eu estou medindo a pressão na qual o ventrículo ele vai realizar o processo de... A contração é... Isso, a diástole. Por isso que ele vai... Que diástole? O que é, professor? Vocês têm que me corrigir também, isso é um absurdo. Olha só, vocês acham... Vocês têm que me falar assim, professor, você está errado. Porque não é diástole, o processo é sístole de contração. Vocês ficam aí... Eu Fernando falou. Vocês têm que corrigir. Absurdo. Então, quando o ventrículo faz a sístole, faz esse processo de contração, quando vem a sístole, o sangue sai com uma pressão, ele sai com uma força da câmara cardíaca, dos ventrículos, e vai rolar e vai passar por dentro das artérias, seja na saída do lado direito, do ventrículo direito, pela artéria pulmonar, e aí vai ser aí onde vai acontecer, onde vai ocorrer todo o processo de hematose, seja pelo ventrículo esquerdo, saindo pela artéria aorta, onde vai ocorrer a distribuição para o organismo, espalhar o sangue para o corpo inteiro, tá? Para oxigenar as células. Então nós vamos trabalhar com essa condição. Por isso que é chamada de pressão arterial, que é a saída por dentro da artéria. Vai sair diretamente por ela, o ventrículo via artéria. Então, nós vamos trabalhar com essa pressão. E essa pressão acontece quando o sangue é ejetado, porque o ventrículo ele não trabalha como é que eu posso dizer? Ele não trabalha, por exemplo, como um metrô, ele não trabalha, por exemplo, como uma locomotiva. Ah, você tá doido, né? Não, você tem noção. O ventrículo ele não vai trabalhar assim. Ele vai sístole, ele vai empurrando devagarinho, até deixar o sangue circular. E ele vai. Aí o sangue vai empurrando devagarinho, depois ele empurra de novo, devagarinho. Ele vai na porrada, de uma vez. Por isso que vem a pressão. Ele empurra o sangue com força, e o sangue vai com tudo, e aí gera essa pressão na parede. A artéria, normalmente, ela é mais flexível, então na hora que vem essa força muito grande de sangue, de uma vez só, o que ela faz? Ela expande um pouquinho e depois retorna. Ela vai expandir um pouco seu volume e retorna. Ela vai ter uma certa expansão, uma certa elasticidade para aguentar essa expansão, então ela abre um pouco para passar esse sangue, e é nessa abertura que a gente começa a trabalhar com pressão arterial. Por quê? Se nessa abertura, para passar esse sangue, ela não consegue expandir, ela está enrijecida, a arteriosclerose, a força aqui dentro vai ser muito maior, e aí gera o quê? Aumento da pressão arterial. Aí gera a hipertensão. Se a artéria está bonitona aqui, ela vai expandir. Só que a expansão não é suficiente para a quantidade que está em circulação, aumento de pressão arterial. É por isso que, por exemplo, quando ela vai expandir, a quantidade é muito grande, uma possibilidade para você reduzir essa pressão é, por exemplo, dar um diurético para o paciente. Porque aí o diurético vai eliminar o excesso de líquido,
Vai eliminar o excesso de água no sangue e aí diminuindo a quantidade de sangue. Eu diminuo a quantidade de sangue, eu diminuo a quantidade de líquido, então eu reduzo a quantidade de sangue que vai passar na artéria. E reduzindo essa quantidade, quando vier a pressão, ele vai expandir o necessário, não vai gerar uma pressão muito grande, não vai ser uma hiperexpansão. Aí eu controlo a pressão arterial de paciente. É uma possibilidade, mas vamos voltar aqui porque a gente vai falar de pressão arterial, de medida dessa pressão. Não vou falar de fisiologia agora não, depois. Então, a gente tem essa questão aí da pressão arterial, para a gente fazer a aferição. E como é que chama a paradinha lá? Não, credo, que feio. Como é que chama lá o dispositivo, né? Vou falar tecnicamente. Como que chama o dispositivo utilizado para medir a pressão arterial não invasiva? E aí? Como é que chama? Não, que isso? Feguloscópio, não. Estetoscópio, sim, claro. E o esfigmomanômetro, sim. Nós vamos precisar dos dois e não adianta, tá? Pode parar com essa bobeira, esquece esse trem, que a gente consegue aferir pressão sem esteto e a gente dá conta, esquece, tá? Isso não existe, não. Não existe. Não vou falar, eu não vou entrar em detalhe, e não adianta nem pedir, não adianta nem mandar mensagem depois, professor, me ensina a medir. Não ensino, tá? Não tem como. Você consegue, você até consegue. Tem macete. Você consegue saber muito próximo mesmo, o valor da pressão sistólica do paciente sem o esfigmo. Você consegue. Isso tem macete. Você consegue pegar a pressão sistólica do paciente sem estar diretamente com o estetoscópio, só com a abraçadeira do esfigmomanômetro, mas sem o esteto. Você consegue fazer isso. Tem técnica para isso, você dá conta. Agora, fazer essa medida sem o esteto com a diastólica, para fazer a aferição da pressão diastólica é mais difícil e eu diria que às vezes até meio gambiárrico para chegar nesse valor, tá? Porque a sistólica dá conta, agora a diastólica é mais difícil de fazer, é mais complicada, porque a diástole é o momento em que ocorre o relaxamento dos ventrículos e pegar essa pressão sem o esteto é complicado, muito complicado, e sem um dispositivo eletrônico também. A sistólica dá conta. Nós vamos falar sobre isso depois. Turma, então fica comigo, vamos estudar aqui, ó, que isso é importante, pressão arterial. Pressão arterial não invasiva, ou pressão arterial que a gente aprendeu a aferir, está associado aí à pressão arterial a essa quantidade, a esse volume de sangue que vai estar ali em circulação dentro do sistema, incluindo o chamado débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? Isso. É a quantidade de sangue que é ejetada do coração. Que cada sístole o quê? Você tá doido? Não, a quantidade de sangue ejetada por minuto. Por minuto. Tá? E aí vai a unidade de medida de pressão arterial, é mmHg, que significa... mmHg é... mmHg. Milímetros de mercúrio. Milímetros de mercúrio foi a grandeza utilizada, e não somente a grandeza, mas o material utilizado para poder fazer a aferição de pressão arterial no passado. Hoje os aparelhos, assim, os portáteis como a gente tem, eles não são dispositivos que vão ter o uso da coluna de mercúrio. Eles vão ser aparelhos que vão utilizar um feixe de molas similares à mesma funcionalidade e que vão, naquele reloginho principal, ali um feixe de mola. Mais tarde, na sala de justiça. Sei lá, pô, é doido. Mas aquele aparelhinho, o manômetro, ele é um feixe de molas, então, que vai nos dar aí a medição do valor de pressão. É trabalhado, já foi utilizado no passado milímetros de mercúrio, porque se baseava exatamente no uso de mercúrio líquido para fazer a aferição da pressão. Mas como assim mercúrio líquido? Sabe aquele mercúrio que tem no termômetro? Então, ele é um metal no estado líquido que sofre a menor alteração de seu volume com a mudança de temperatura. Tipo assim, aqueceu um corpo, ele expande, resfriou o corpo, ele diminui. Faz um teste na sua casa aí. Quando o tempo está frio demais, sei lá, por exemplo, seu tênis entra mais fácil no seu pé.
Se o tempo está muito quente, você vai ficar ligeiramente demasiado, aí vai diminuir um pouquinho, vai ficar mais difícil de entrar. Então pode acontecer isso também. E aí, no caso do mercúrio líquido, ele é o que sofre a menor alteração. E é trabalhado em milímetros, porque os aparelhos antigos tinham uma régua milimétrica de 30 centímetros, 300 milímetros, e dentro dessa régua uma coluninha de mercúrio, uma barra, um dispositivo no qual o mercúrio líquido estava dentro e fazia, a partir da medição da pressão arterial, a oscilação dentro dos valores de sístole e dentro dos valores de diástole. Por isso que era trabalhado nos milímetros de mercúrio, ou quantos milímetros estavam oscilando tanto o processo sistólico quanto o processo diástole, tanto sístole quanto diástole. E aí o mercúrio oscilava nessa coluna, a partir do momento que a gente fazia a aferição da pressão arterial. Hoje, esse aparelho, se você encontrá-lo nos carrinhos portáteis, no hospital, ele é difícil de ser achado, não vou falar que é impossível, mas ele é mais difícil, mas se achar, você vai ver que ele tem uma coluninha, uma estruturinha de vidro central, e ali dentro um metalzinho, uma parte, como é que posso falar, brilhante, prateada. É mercúrio líquido. O mesmo aí que existiu até em dezembro do ano passado nos termômetros, tá, analógicos. Hoje não. Hoje acabou aquele tipo de termômetro, a Anvisa já cortou a venda, e aí a gente vai dar sequência. Então, aquele aparelhinho é que vai fazer a medida. Claro que para fazer a aferição da pressão arterial pode ter variação, né, no valor de pressão de acordo com a contração do ventrículo. Tá, o ventrículo esquerdo na contração. Ah, mas por que o direito? Tá, o direito vai para onde mesmo? Para onde que vai o sangue que sai do ventrículo direito? Isso, vai lá para o pulmão. Por isso que é do ventrículo esquerdo, que vai para o corpo. Aferição de pressão arterial, lá no membro superior. Saída de sangue pela aorta. Então é do ventrículo esquerdo. O débito cardíaco vai variar um pouquinho nessa pressão. A quantidade de sangue ali que está sendo ejetada, as alterações, né? Eu tinha falado que é por minuto, né? É a média que é utilizada, mas eu posso ter ali um débito a cada sístole, é outra possibilidade. Eu não vou entrar em detalhes agora sobre isso, mas as alterações da elasticidade da parede do vaso. Lembra que eu falei da aterosclerose? Da aterosclerose é a placa de ateroma. Arteriosclerose é quando a parede da artéria vai ficar enrijecida. E aí essa elasticidade influencia na pressão. E claro, a viscosidade. Quanto mais fluido, quanto maior for a característica sanguínea, quanto mais espesso for, maior será a força ali para empurrar esse sangue dentro da artéria. Então existem essas alterações que vão acontecer. Claro que a medida de pressão arterial ela pode ser de duas formas. Pode ser da medida convencional, do método auscultatório, ou monitorizado, ou automático. Quando for auscultatório, que é o mais usual, que é o do nosso dia a dia, a gente tem o esfigmomanômetro e o esteto. Ele que a gente vai trabalhar com esses dois caras. A gente trabalha com o esfigmo, para colocar diretamente lá no bracinho do paciente, ou aparelho de PA, ou manguito, como alguns chamam, e o estetoscópio para fazer a ausculta do ruído pressório, dessa variação pressória. Posiciona adequadamente o manguito e, claro, o esteto em cima da artéria braquial. Lembrando que aqui na fossa cubital, a artéria braquial nessa região é o final dela, é o ponto final para que haja ali a bifurcação para radial e ulnar. Então é nesse ponto aí que a gente tem essa divisão. E a vantagem é que é um método simples, tá? É muito tranquilo de ser manuseado e o custo é baixo. Tá? É um aparelho barato para a gente, teoricamente, é um equipamento barato, fácil, rápido. Agora, o que vai mudar? Pode ter variação de examinador, pode ter modificação. Ah, mas pode, eu não estou falando que vai, não. Pode ser, por exemplo, que eu afiro, aí eu olhei lá assim, não, deu 110 por 70. Aí pode ser que você vai aferir, deu 120 por 80. Essas pequenas oscilações podem acontecer de uma pessoa para outra, é possível. Necessidade de calibrar esse aparelho, a gente tem que estar sempre observando se ele está adequado, se ele está com a medida correta, se ele está adequado ao uso.
O manguito ele pode ter um tamanho diferenciado para criança, para o adulto obeso, né, braço enorme, então pode ter oscilação de valor. Tem que ficar de olho se o paciente tem alguma alteração volêmica, porque isso vai provocar mudança no valor de pressão arterial. Agora, quando o método é automático, vai ficar mais tranquilo, porque o manguito vai ficar preso no braço do paciente, aí seja esquerdo ou direito. A pressão ela vai ser gradualmente aumentada por sensor, até que haja aí o fim da frequência na artéria radial, e quando o manguito é desinsuflado gradativamente, um equipamentozinho eletrônico, um microprocessador, vai fazer a leitura de pressão arterial e já vai mandar a imagem do valor de pressão direto para o monitor multiparamétrico. Daqui a pouquinho tem uma fotinha dele aí que vocês vão ver. Já vai mandar a imagem direto para esse monitor. E lá no monitor já vai aparecer pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica e ainda pressão arterial média. Tá? Então ele já me dá esses 3 parâmetros. O legal é que eu não tenho que esquentar a cabeça. Basta eu chegar no monitor, olhar o monitor. Ah, beleza, a pressão tá ótima. Pronto, acabou. Não tem que calcular. Ah, não, mas já tem muito tempo que aferiu. Aí você vai lá no botãozinho, ele afere de novo. Então existe uma facilidade no processo de trabalho com esse método automatizado. Agora, claro que é um método que vai trazer essa informação. Esse é um monitor multiparamétrico, com os dados do eletrocardiograma, da função respiratória. E aqui o bacana, olha que legal, que interessante. Traz aqui, ó, valor de frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio, frequência respiratória e temperatura. Então aqui, já tem tudo pronto. E o porquê que eu estou falando que dá para você saber o horário? Tá? Não sei se vai dar para ver imagens suas aí não, mas aqui, ó, esse valor de 120 por 80 foi aferido às 19h33, por exemplo. Aqui vem o horário no monitor atual, 19h43. Então já tem 10 minutos que aferiu a pressão do paciente. Há 10 minutos atrás, 120 por 80. Ah, mas será que está agora 120 por 80? Você vai lá assim, ó, PA, aciona. E aí, automaticamente, ele vai fazer a leitura da pressão arterial do paciente. Ah, não tem 10 minutos? Ah, 10 minutos está ótimo. A gente pediu para aferir a cada meia hora. Pronto, você já tem o valor ali, é só anotar, é só registrar. A vantagem é que variação não vai existir. É um método não invasivo, tá? Ou seja, prático, tranquilo, não vai ter essa mudança de uma pessoa para outra. É o equipamento o tempo todo e vai facilitar medidas mais frequentes. Eu não tenho que chegar toda hora. Põe manguito, tira manguito, põe stat, já está lá pronto, programado. Ah, eu quero que faça a cada 30 minutos, programa. Ah, eu quero que seja a cada 20, programa. Eu quero que seja a cada 1 hora. Ah, não quero que seja sempre na hora que eu chegar lá, a cada 15 minutos. Então eu posso fazer essa programação. Eu posso ter esse controle. Mas, como toda vantagem tem a sua desvantagem, a atividade muscular, os movimentos musculares podem dar alteração de valor. Pode ser incômodo para algum paciente. Ele está lá de boa, tranquilo, de repente o aparelho começa a inflar, vai apertando o braço todo, depois ele solta de uma vez. Pode ser muito chato esse processo. Pode, pelo fato de, às vezes, realizar aferições sequenciais, congestão venosa, tá? Diminuir o fluxo venoso, provocar ali, sei lá, uma diminuição do retorno sanguíneo, então isso é ruim. E as medidas frequentes, se o prazo de tempo, se o tempo for muito pequeno, pode dar mudança de valor. Ou seja, se você afere sequencialmente, no caso microprocessado, no caso eletrônico automático, isso não é tão comum não. Mas se você fizer um teste, afere agora, sei lá, de sua mãe, do seu pai, do seu tio, do seu namorado, do seu marido, do seu qualquer pessoa, afere. Aí você afere de novo. Na terceira para a quarta, já vai aumentar. É interessante. Se você aferir agora de qualquer pessoa, sei lá, exemplo, 120 por 80, beleza. Vou aferir outra vez, 120 por 80. Agora aferir de novo, 120 por 90. Você fala assim, uai, não, eu quero confirmar, 130 por 90. Mas tá estranho. Aí você afere de novo, 150 por 100. Não que a pessoa esteja com hipertensão, mas é porque a pressão contínua ali na artéria faz com que seu cérebro interprete, tá tendo alguma coisa errada, vão aumentar a força ali que esse trem está ocluindo. E aí, gradualmente, aumenta. Cessou o processo, ele já diminui de novo, porque diminui a resistência vascular. Volta ao padrão normal. Então, é uma condição de possibilidade. É uma condição que pode acontecer, pode surgir. Valores de PA.
hipotensão, pressão baixa. Sistólica abaixo de 100, diastólica abaixo de 60. Aí nós temos um quadro de hipotensão do nosso paciente. Uma pressão arterial normal, ótima, fica ali na faixa dos 120 aos 130, de 80 a 85. Só que aí eu posso considerar até mesmo aceitável essa questão da pressão arterial limítrofe, que vai até 139, até os 90. Tá? Eu consideraria como pressão limítrofe aceitável, mas assim, já está ali na tampinha para virar uma hipertensão arterial. E a hipertensão, valores sistólicos acima de 140 milímetros e valores diastólicos acima de 90 milímetros de mercúrio. Então nós temos aí alteração de PA do paciente. Cuidado que tem que ter. Primeiro, manguito de tamanho adequado, o esfigmomanômetro do tamanho correto. Criança, adulto, obeso. Pronto. Evitar super, hiper, mega insuflação malvática. Como assim? Você vai aferir pressão arterial, você infla ali em média, tá? Até 160, 180. Eu gosto de ensinar que você afere a pressão, que você infla o manguito até você não sentir mais artéria radial. Coloca o aparelho, dedinho na artéria radial. Eu tô sentindo. Devagar, sem pressa. Infla. Aí você vai inflando. Quando você parar de sentir a artéria radial ali, você já tem uma média de valor. Eu parei de sentir em 120. Aí você acrescenta lá mais 20, vai ter 140, 150. Não, eu parei de sentir no 130. Vai até 150, 160. Pronto. No momento que você para de perceber o fluxo na sua artéria radial, é o momento que você tem de pressão arterial sistólica. Mas eu parei de sentir no 120. A pressão arterial sistólica desse paciente você vai confirmar, mas é 120. Porque eu parei de sentir no 90. A pressão arterial sistólica desse paciente é 90. Por isso que eu já falei que sem o estetoscópio você já consegue pegar a pressão sistólica. Mas a diastólica foi mais difícil. Então, cuidado com hiperinsuflação ou a superinsuflação. Parei de sentir aqui no 130. Então, eu vou até 150, 160. Tá ótimo. Aí tem gente que, não, vai até 180. Tudo bem, não tem problema. Mas tem gente que faz maldade. Vai, ao invés de 180, e vai apertando. Aí na hora que você olha o ponteirinho, tá chegando a 300. Pra quê? Qual razão, qual motivo para isso? Não tem sentido. Então, assim, cuidado com o paciente que é importante. Obter uma pressão inaudível, peça outro paciente, outro profissional que faça. Pode ser que você coloque esse teto, eu não estou ouvindo nada, eu sou lesado. Não, é tranquilo, pode acontecer, aconteceu já comigo. Agora, o que não pode eu não ouvi nada. Não vou falar que eu não ouvi, não. Aqui, deu normal. Mas é o normal quanto? Normal, o dia a dia seu, né? Aquele. Qual que é o seu normal mesmo? Pois é da mesma coisa. Então, isso não pode, você não pode inventar valores, não pode cismar, não, vou inventar aqui. Olha direitinho, pede alguém para confirmar. Ou se você não quiser falar assim, eu não sei, eu não ouvi nada. Você fala assim, nossa, eu só quero uma confirmação. Só um minuto, eu vou chamar um enfermeiro. Pronto. Não tem problema. E claro, esteja atento às conexões. Verifica a perinha, verifica o manguito. Fica de olho ali nas conexões diretas para você aí ter uma aferição de pressão desse paciente. Mantenha o paciente mais calmo, mais tranquilo, para você aferir adequadamente. É claro que em se tratando de paciente crítico, ele já vai estar nessa situação. Vai estar deitadinho, quietinho, calminho, mas faça a aferição com cuidado e cautela. Orienta, troca ideia com o paciente, explica para ele. Vai incomodar um pouquinho, mas é só para você aferir a pressão e saber como ele se encontra. Não sai daí, a gente volta.